Deu certo. Deu certo, pronto. Pronto. Tá me ouvindo bem? Ela vai Ah, aparecer aí tô agora. ouvindo sim. Acho que a tua internet Bem, ainda tá com delayzinho. desculpa. Ela não conseguiu entrar? Ela não. Ela não A É, conseguiu. pronto. internet minha, Tava só rodando, não tava né? aparecendo ainda. Oi, Pronto. Sibeli, Oi, boa Laine, noite. boa Oi, Raquel, noite. boa noite. Tudo Olá, bem? tudo bom? Pronto, a gente está aqui para o nosso segundo episódio da PED Live, onde eu e a doutora Cibele, né, a gente vai apresentar. Aí estamos hoje com uma convidada, a doutora Elaine. Para quem não sabe, a doutora Elaine, ela é minha colega, minha colega de internato, né? E a doutora Elaine, ela é graduada em medicina pela UFC de Sobral. Ela fez pediatria na Santa Casa de Misericórdia de Santos e depois fez endocrinopediatria lá na UFC no HU. E hoje ela ainda é mestranda de medicina translacional. E a gente veio hoje, convidou ela para debater sobre um assunto que, assim, é preocupante e muito comum atualmente, que é a obesidade infantil. E Isso queria mesmo, agradecer a Raquel. presença da Elaine por ter aceitado o nosso convite e dos futuros também que vão surgir. Isso. Eu que agradeço, gente. É sempre um prazer, como a gente estava se falando antes, né, Raquel? Eu acho que Uhum, informação tem que ser passada adiante, troca de sim, conhecimento, e a gente sempre tem que estar fomentando isso. Não importa se a live vai ter uma, 10 ou 100 pessoas. Se uma pessoa receber a informação que a gente tem para passar hoje, eu já estou muito feliz. E ah, absorver isso, né, para a rotina dela, eu estou muito feliz. Com com certeza. certeza. Nosso trabalho é muito importante nesse sentido, porque a gente consegue mudar gerações, né? As gerações, e se a gente conseguir mudar a É, vida de e uma pessoa, a gente consegue mudar, vai fazendo aquele efeito cascata. Essa pessoa ela vai influenciando outras e isso é que é É, e bonito, né? médico tem esse papel de educador, né? Não importa se ele é clínico, se ele é cirurgião, porque a gente sempre acha que o cirurgião quer resolver, não sei o quê. Mas a gente tem esse papel de educar, né? De explicar sobre os fatores causais, sobre etiologia, sobre o que fazer, o que não fazer. De certa forma, todos nós somos um pouco professores também, né? Na verdade, a gente, principalmente a gente que está na clínica, né, na parte clínica da medicina, o nosso dever, além de pesquisador da vida do paciente e resolvedor dos problemas dele, a gente Curioso. a gente trabalha como realmente professor. A gente ensina esses pacientes a mudarem as suas vidas, né? Com certeza. Acho que Sim. principalmente a gente na pediatria, né? Sim, que Que a gente. É, o nosso pequeno exatamente. É paciente, como na eu verdade, a gente tava. lida muito com os pais, então tem muito trabalho de educação, muito trabalho de ensinar mesmo, né? A gente está muito, muito voltado Com para educação em certeza. saúde, né? Porque exatamente a gente constrói ali o pequeno, o futuro do pequeno, né? Então a educação em saúde faz parte demais da puericultura, né? Da nossa Com rotina, certeza. sim. Então, vamos lá, começar com o nosso assunto, obesidade infantil. Elaine, sobre a obesidade, vamos começar com as primeiras coisas. O que é a obesidade? Parece simples, né? Mas na pediatria ela tem algumas nuances. Opa, Raquel, opa, voltou a internet. Voltou. voltou. Eu não escutei a pergunta. Pronto, vamos começar com as primeiras coisas, com a definição. Parece muito simples, né? Poxa, o que é a obesidade? Bom, parece simples, mas na pediatria tem algumas nuances, né? Então eu queria te perguntar, o que é a obesidade na pediatria? Pronto, obesidade, a gente vai classificar. Tem um ponto de corte ali, né? Que é 5 anos de idade. Então, crianças entre 5 e 19 anos de idade, né? Já seria o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, né? Hoje em dia está bem comum, todo mundo escuta falar de IMC, né? Mas é peso sobre a altura ao quadrado. Então, acima de 5 anos até 19 anos é o desvio padrão desse IMC acima do mais. Ou quando a gente fala em percentais comum para o pediatra geral, né? Eu acho que vocês trabalham muito com percentil, acima do percentil 99, né? A gente da endócrino já gosta mais do Z-score e do desvio padrão.
Crianças abaixo de 5 anos, a gente tem ali uma flexibilidade maior desse IMC. Então, a gente considera a obesidade em crianças menores que 5 anos o IMC acima do desvio padrão mais 3, né? Que na criança entre 5 e 19 anos, acima do mais 3 já seria obesidade grave, né? Então, assim, abaixo de 5 anos, acima do desvio padrão mais 3, esse IMC, e acima de 5 anos, acima do desvio padrão mais 2, né? E aí tem aquele porém também, que até 2 anos de idade a gente não usa muito IMC, vai ser ali o peso pelo comprimento, né? E não é o peso por altura ao quadrado. Porque até os 2 anos de idade, a criança tem ali muita variação de peso, né? Uma criança nasce o quê? Se for a termo, né? 40 semanas, 39 semanas, ela vai nascer em média com 3 quilos. E no final do primeiro ano, se tiver tido ali um desenvolvimento dentro do adequado, vai ficar 10, 11, 12 quilos, né? Então ela ganha rápido, né, o peso. Ela tem essa variação de peso rápida no primeiro ano de vida. Então a gente não usa o IMC para essa parte da agricultura muito, né? Até 2 anos. Entendi. Mas existe no primeiro ano, o primeiro ano de vida, alguma definição em que se encaixa a obesidade? Não, geralmente a gente não usa assim a obesidade no primeiro ano de vida, não. Agora tem um fator de alerta, que a gente deve ficar alerta, que é os pais, a genética, os pais já serem obesos. Então a gente vai focar mais do que? Vai orientar mais firme aquela família a ter a amamentação exclusiva até os 6 meses. E são fatores protetores da obesidade futuramente, né? Porque assim, a gente sabe que a genética tem um peso muito grande sobre as crianças. Vai ter ali pelo menos 2/3 das crianças, filhas de pais obesos, vão ser obesas também no futuro. Então, assim, você já tem que começar o trabalho de formiguinha desde cedo, focando na amamentação ou na fórmula infantil, mas tem adição de massa, fazer uma introdução alimentar adequada, evitar ingerir sucos no primeiro ano de vida, ter aquele contato com suco, né? Sim, então, assim, tem todo também, um né? preparo. Com açúcar, nada de açúcar até 2 anos de idade. Então, tudo isso a gente vai se preparando, né? Quando tem um pai ou uma mãe obesos. Sim. Interessante essa pergunta da Raquel, porque assim, quem faz a pediatria geral, quem nunca pegou aqueles bebês de 6, 7 meses pesando 10, 12 quilos e que é só leitamento materno exclusivo. O pediatra fica assim, meu Dá um Deus nervoso, do céu. né? Lá na curva ali, exatamente, na curva já do gestor, mais 2, e às mais vezes 3. você. E é só peito, né? Muitas vezes. Mas Às vezes, você quando jura que o reforma, menino a foi gente... gig, né? Aí às vezes nem gig foi. Exato. Eu tenho uns assim, aqui no Né? consultório. Mas assim, ó, eu já peguei pacientes assim com 1 ano, teoricamente, come tudo normal. Mas assim, com 1 ano, com 13, 14 quilos, né? E você vê aquela criança tá realmente bem gordinha. Aí você fica assim, realmente pisando em ovos em relação à intervenção. O que é que você vai fazer com essa família, né? E o desespero maior que acontece é quando você vê que a família ela não é obesa, né? Porque é uma coisa que a gente, como a Elaine falou, a genética ela fala muito. É muito comum a gente entrar no assim, quando a criança gordinha entra no consultório, né? A criança obesa, normalmente os pais, os acompanhantes da mesma família, eles são iguais. Eles estão no mesmo barco da obesidade. Mas existe os casos em que a criança ela tá gordinha, né? Assim, com a alimentação ok, mas ela tá com peso lá em cima. Mas aí tem que ser um fator, você até pensar. Claro que assim, a obesidade, a maioria não é causa sindrômica, né? A maioria vai ser obesidade exógena, mas tem aqueles casos de obesidade sindrômica também, né? Algumas síndromes como Prader-Willi, que não são conhecidas do grande público, porque não são comuns, né? Mas tem que pensar nessas causas sim também, quando não tem
a genética ali falando a favor, né? E quando a família tá fazendo tudo certo, a questão da amamentação, tudo bonitinho. Tem que pensar nessa parte também, sindrômica. Sim, e os corticoides, né? Principalmente naqueles pacientes atópicos, né? Os asmáticos que acabam usando muito corticoide oral nas crises e esses aí estão, assim, no nosso radar de cuidado. Cush, Principalmente, o Cushing, sim. né? Principalmente porque normalmente as crises eles vão para emergência, o médico da emergência, ele pesa a mão no corticoide, bota tanto inalatório como oral, e aquilo ali e vai se perpetuando. A criança fica tratando só na emergência, que a gente sabe que não é tratamento, é só apagar fogo, né? E não é Exato. incomum a gente ver uma Eu criança sei, toda retida por Raquel, causa do sabe que corticoide. eu ainda sou médica de emergência, né? E eu tenho esse cuidado, sabe? De perguntar, assim, qual foi a última vez que seu filho usou antibiótico? Qual foi a última vez que seu filho usou corticoide? Para justamente tentar maneirar, porque a gente sabe que tem criança ali com Sim. 2 anos que tá na creche, que gripa, que a gente sabe que o livro fala que pode gripar de 8 a 12 infecções respiratórias no ano. Mas Não às pega vezes mais, tem tem criança que criança que gripa pega a cada cada 15 duas dias. Exatamente, a cada 2 semanas Pois está é. gripado. E quando vai para emergência, aí ganha a dobradinha, antibiótico com corticoide, né? Porque não existe o antibiótico sem o Isso. corticoide. Não, muitas vezes, na verdade, não precisa nem ir para emergência, Exatamente. né? A mãe já sabe, não, porque ele gripou, vou usar a mesma receita que o médico passou da outra vez, aquele xaropinho para tosse, Exatamente. predsim. Que é Aí, pior. né? É. Exatamente. E Então, Que assim, aí, tá escrito acaba. lá que é por 5 dias, mas ela acaba fazendo esse ciclo de 5 dias 2, 3 vezes no mês, E né? Que acaba aí vai sendo, dar e acaba metade do com mês. isso, e acaba, isso conta como um curso contínuo, né? Já a criança usando 3 vezes ao mês, por exemplo, é curso contínuo de corticoide, a criança fica completamente com xingoide, né? Que é aquela obesidade central, cheio de estria, piora da imunidade, ou seja, é um negócio que se eu retroalimenta sei de que eu forma sei como. negativa, né? A criança, ela pensa que está melhorando a saúde, a inflamação, mas aquela inflamação melhora naquela hora, mas ela fica mais suscetível a pegar novas infecções, né? Sim. Então, assim, quando eu pego assim no pé dos pais, gente, ó, tem um pediatra que seja seu, tem um pediatra que seja seu, porque na hora que essa criança adoecer, De o estimação, que a pediatra, gente brinca, exatamente, né? o pediatra, a primeira coisa que ele vai fazer é ter cuidado na prescrição dessa criança, porque ele está acompanhando, ao contrário de um médico da emergência que não vai lhe ver nunca mais, provavelmente. Eu digo assim que o pediatra é um pouco médico da família também, né? É muito Então a médico da gente família. fica com o histórico daquela família, com a percepção de doença daquela mãe, se a mãe fica mais nervosa, se já tem ímpeto de querer medicar logo nos primeiros dias de gripe, se tem paciência de esperar, né? Então Sim, você acaba conhecendo não só o perfil do paciente, conhece o perfil dos pais também, sim, né? sim, verdade. Pois é, aí você falando também de obesidade, a gente também tem que saber a história daquela gestação, né? Se a mãe teve diabetes gestacional, que a gente sabe que já favorece ali um bebê macrossômico, GIG. Então, tudo isso, às vezes a mãe não é obesa, mas teve diabetes gestacional e o bebê já nasceu macrossômico, né? Sim, para quem não sabe, macrosomia é aquele bebê grandão, né? Ele já nasce, assim, batendo os 4 quilos com facilidade, né? E é um bebê que ele tem muita repercussão negativa no sentido de que ele faz queda de açúcar no sangue, né? A hipoglicemia, né? No pós-parto imediato. É um perigo, né? De fazer complicações. E também a E gente sabe que isso tem um efeito que a gente chama de epigenético, né? A gente estimula os genes dele durante a vida, quando uma mãe ela não se alimenta bem durante a gravidez, aqueles genes que ativam o paladar para gostar de caloria, ativa o paladar durante a vida dessa criança, né? Então a mãe ela tem que cuidar da alimentação visando a vida do bebê, não só nos primeiros anos de vida, no primeiro mês, é a vida inteira. GIG, ele já tem uma inflamação, ele já nasce curva de, né, aumentada e tudo, mas ele também pode ter uma tendência a ter obesidade no futuro, síndrome metabólica, se aumentada, desenvolver tudo isso. Porque o bebê PIG, geralmente a família tem a força de querer engordar, aí acaba Sim. introduzindo massa
logo no início, porque tem aquela visão deturpada de que o bebê é muito magrinho, é um bebezinho, né? É um bebê, Sim, aí tem aquela coisa do engordar a criança rápido demais verdade. também. Inclusive, Então, é um existe bebê suscetível. e existe uma diferença, né? Assim, tipo, a criança durante a puericultura, né? O nosso acompanhamento pediátrico, ela tem como é que eu posso dizer? Tem um peso que ele pode ser Padrão. menor e maior, um padrão, e aquilo ser normal. Ou seja, eu já vi uma foto que eu achei emblemática. Duas coxinhas de bebê de 1 mês de vida, um bem magrinho e o outro que era só o roliço, né? E a legenda era assim, os dois são normais, né? Então, assim, não é porque é bebê que tem que ser rechonchudo, não. Existe o normal para cada bebezinho. E nem sempre o gordinho é saudável e nem sempre o magrinho é saudável. Então, existe, né, assim, o bebê magrinho, que não, né, o bebê gordinho não pode não ser saudável no sentido, pensando principalmente na criança maior, né? Você, o bebê saudável é o bebê fofinho, mas não. Ele pode ter milhões de deficiências, micronutrientes, tal, e tudo mais, da mesma forma que o magrinho que tá ali, não, ele não é gordinho, não é obeso, mas também pode ter o que a gente chama de a desnutrição, né? Exato. A, a desnutrição oculta, digamos assim, porque hoje a gente vive numa epidemia disso, né? Eu acho que hoje os distúrbios nutricionais, na verdade, são alimentares, nutricionais é um grande problema de saúde pública exatamente por isso, assim, a gente tem uma alimentação como um todo ruim da população, como um todo, vamos falar aqui de Brasil, mundo, tudo, e aí a gente tem pessoas que você olhando não são obesas e nem são desnutridas fisicamente, né? Mas quando você vai ver em déficit alimentar e de micronutrientes, você tem ali desnutrição, tanto no obeso quanto no magrinho, né? No normal, assim, na criança, na pessoa normal. Sim. Por Eu estava falar até em, conversando com a Raquel antes de entrar. Não, pode. Sobre aquela parte do obeso, né? Se o obeso, se ele necessariamente Uhum. se ele é desnutrido, que era uma dúvida que eu já vi alguns médicos do esporte falando, todo obeso é desnutrido ou não, né? É porque assim, a maioria dos obesos, eles têm ali um excesso de caloria, mas assim, pode ter deficiência se a dieta é muito rica em ultraprocessado, em fast food, ele vai ser pobre de nutrientes, né? Então, assim, às vezes os suplementos são deficientes numa criança mesmo gordinha, Sim. né? É aquela. Então, assim, Ele consome é muita caloria. relativo. Tem criança que é obesa, que é obesa, mas que ele come tudo, né? Come fruta, legumes. Mas tem criança que é muito. E ela vai ficar muito com a parte da caloria, do fast food, da batata, do carboidrato, assim, digamos, da batata frita, do industrializado, Sim. refrigerante, né? Elaine, Eu, a eu, tua conexão tá falhando um pouco. Qualquer coisa, dá uma olhada aí se não é o local e tal. Aqui melhorou. melhorou agora, será? Melhorou. Pronto, eu Melhorou. resolvi ficar só com o meu, eu resolvi ficar só com o do celular e tirei o da casa, porque eu acho que fica interferindo. Às vezes é uma parede que tá no meio. Eu tô no quarto, aí pode ficar assim. Sim, outra Sim. coisa que eu ia citar, eu não sei se vocês ficaram sabendo, o relatório da Unicef esse ano, o primeiro relatório que mostrou que o número de obesos no mundo, de crianças obesas, ultrapassou o número de crianças desnutridas pela primeira vez. No Brasil, essa realidade já estava acontecendo desde os anos da década de 2000. Mas no Uhum. mundo, foi a primeira vez. Aí Uhum. só perdeu em duas regiões do mundo, na África subsaariana e no Sudeste Asiático, que lá Uhum. continua sendo o número de desnutridos maior do que obesos. Mas, tipo, no Uhum. resto do mundo, o relatório foi a favor da obesidade. A favor, assim, né? A maioria de obesos. Entendi. Elaine, e assim, na endocrinopediatria,
existe alguma estatística no Brasil mostrando o número de obesos entre a população pediátrica? A gente sabe que nos Estados Unidos eles mensuram tudo, né? Até o número de ampolas que se usa numa emergência. Então, o número de obesos lá a gente sabe que é gritante, é um negócio assim enorme. Mas aqui no Brasil, a gente tem alguma coisa sobre isso? Raquel, eu não pesquisei assim o número, né, de obesos hoje em dia no Brasil. Mas a gente pode até olhar aqui e eu fico devendo essa informação para vocês. Mas eu Mas não na tua sei prática exatamente o número de clínica, obesos. mas na tua prática clínica, claro que assim, o teu acaba sendo um pouco enviesado porque é o teu público, né, de atendimento. Viciado, né? É uma amostra É, viciada. É. Tem muito, e eu vou te dizer, assim, o carro-chefe do consultório do endocrinologista pediátrico, eu falo sempre, é avaliação de crescimento, baixa estatura e pubertose. Mas cada vez mais as famílias têm aberto os olhos para o conceito de obesidade e querem prevenir cada vez mais cedo. Então, eu confesso que está aumentando o número de crianças obesas que visitam o consultório cada vez mais cedo. Isso me deixa feliz, né? Porque a É, preocupação, demonstração, geração, e aí acaba, vão para o nutricionista também, tem o acompanhamento multidisciplinar, que é muito importante, né? sim, Fala, Cibele, tu ia inclusive, perguntar. eu não sei se a Raquel, assim, pensando eu e a Raquel como pediatra de consultório, né? Que assim, exatamente, a Elaine já chega à amostra viciada, né? Mas que não é o carro-chefe ali ainda da endócrina, mas tem aparecido mais. Mas acho que a gente, que acho que acaba que esse paciente ele chega primeiro pra gente, e eu não sei se a Raquel sente a mesma dificuldade que eu, o que é que eu percebo? Quando as crianças elas são pequenas, assim, 5 anos, exatamente, 5, 6 anos, 4 anos, as famílias não têm muito essa noção. Eu tenho um caso recente meu, assim, de pouco tempo. Exatamente, uma criança que, acho que 5 anos mais ou menos a idade, e foi para a primeira consulta comigo já nessa idade. E ela já tinha um IMC perto ali do mais 3. Aí você vai falar da dieta, pai, mãe, obesos, assim também. E aí tô. você fala da dieta, não, doutora, mas ela come bem. Todo mundo come bem, né? Não, ela come bem, ela não come besteira, ela não é de comer doce, não é de comer nada, mas aí você vê alguns hábitos. Come assistindo TV, come com tela. Aí, não, mas ela toma suco, mas é sem açúcar, mas toma suco todos os dias, no almoço e no lanche. Suco de uva integral e suco de laranja, né? Aí não, mas aí então aí você começa a esmiuçar algumas pequenas coisas, mas a família não abre muito o olho para aquilo. Eu acho que eu percebo mais o abrir o olho para o obeso quando, principalmente menina, né? Aí quando vai chegando ali na pré-adolescência, né? Ou ali o Tá. rapaz, quando aí chega já maior e tudo. Mas a criança pequena ali, a criança de 5 6 anos, às vezes a família não abre o olho. Não sei que seja realmente muito obeso, mas ali quando você vê que tá acima do peso, uma criança de 5 anos pesando 27 quilos, isso é muito, Sim, né? inclusive, Dar um tá aí exemplo, a assim, a gente. importância do recordatório alimentar, né? Porque às vezes o que é Sim, normal, o que é saudável para uma família, porque assim, eu cresci numa casa em que, para minha mãe e para minha avó, era a coisa mais normal do mundo, a coisa mais saudável do mundo, você tomar 2 copos de suco de laranja. E porque era fruta, era normal. Então, na cabeça fruta, não delas, é aquilo ali saudável. era Ora é saudável. fruta, é saudável, né? Exato, então assim, a gente tem que. Não adianta só perguntar, vocês comem bem, comem mal? Não, às vezes o que é Exatamente. bom para aquela família é péssimo em termos de saúde, né? E eles não sabem. E quando fala em obesidade, a gente fala realmente assim, tem que ter na dieta do obeso déficit calórico, né? E aí, Sim. quando você fala assim, o suco de laranja, ok, o suco de laranja, mas entra ali 4 laranjas para fazer um copo de suco. Vai o açúcar de 4 laranjas, né? Todos É os dias, melhor 2 vezes no descascar uma dia. laranja, e vai o açúcar de uma laranja só, se a pessoa chupa uma Quando não laranja é ali o depois do suco integral almoço. de uva, né? Porque é o suco integral que cada Isso. garrafa daquela vai ter 10 caixas de uva. Não, doutora, mas Exatamente. não tem açúcar, né? Então, mas não tem E açúcar, é é saudável. integral, ó, é orgânico, né? E E tem umas coisas que a gente também orienta, que são simples, assim, crianças um pouco maiores, a gente orienta trocar a colher pelo garfo. Vocês sabiam dessa? Porque o Não. garfo vai menos volume de comida por vez. E aí parece uma Hum, coisa boba, mas às vezes a gente pega criança com 8, 9, 10 anos ainda comendo de colher,
né? Sim. E aí, nem que seja aquele garfo, se o pai tem medo de ser um garfo mais pontudo, um garfo adaptado, né? Com as pontas Sim. arredondadas, mas comer de garfo vai um pequeno volume de comida por vez para a boca. Excelente dica, excelente dica. Pois é. Então, assim, obesidade, principalmente na infância, ali na primeira infância, que a gente está falando, que geralmente é quando começam a surgir os primeiros sinais, a gente precisa de muita bater na mesma tecla, sabe? Ser insistente. E ter um acompanhamento de perto. Porque realmente, assim, medicação, outras coisas mais agressivas, digamos assim, de medicação, a gente só vai entrar ali a partir dos 12 anos de idade. Sim, aquelas canetas emagrecedoras, por exemplo, elas Pronto. podem ser usadas? Pronto, hoje em dia a população está cada vez mais né, tipo, na moda, entre aspas, usar essas canetas emagrecedoras. E chega esse questionamento. Ah, mãe, mas doutora, eu posso usar nela? Então, é permitido algumas, né? Não a tirzepatida, né? Mas assim, semaglutida, liraglutida, a partir dos 12 anos de idade. Uhum. Né? Só que assim, não é só a caneta e pronto, ela vai resolver É. todos os problemas do mundo, que as A gente pessoas pensa acham, principalmente né? na criança, exatamente, Na criança, então ela a precisa ter o educação e a hábito. Não rotina. é a primeira coisa que a gente vai passar, não é a caneta, não é o remédio. A gente vai focar no ajuste do estilo de vida. Então, o Sim, esporte, o tripézinho básico, né? Sono, esporte, alimentação. com Então, certeza. tem que Até porque a ter. gente sabe que a caneta ela faz uma perda de apetite absurda. E quando a caloria, o consumo de caloria cai muito, a pessoa não perde só gordura, não, ela perde músculo, que é um Isso é peso que a verdade. gente não quer ver caindo, né, na balança. E a Não, e a pessoa, e gente, a pessoa só, o paciente só olha para a balança, mas ele não olha para a composição corporal. Daí a gente, a recomendação forte de não fazer esse tipo de medicação assim à vontade. Ah, eu vou comprar, conseguir aqui uma receita e vou comprar. Faz com o médico, faz com o nutricionista, porque assim, você vai perder peso, mas o reganho é muito pior porque você não vai perder gordura só, não. Você vai perder coisa que você não devia estar perdendo, que é músculo. Exatamente. E os efeitos colaterais todos que uma medicação dessa causa, né? Náusea, transtorno gastrointestinal, fadiga, enfim, tudo isso você implementar na vida de uma criança, né, que está ali precisando se desenvolver, fazer o esporte Sim. dela crescer, é muito delicado, assim. E eu costumo falar também no meu consultório, por exemplo, que a melhor idade do ser humano para emagrecer é a infância e a adolescência, porque o metabolismo está lá em cima. Às vezes você não precisa perder peso, você precisa só manter aquele peso, porque aquela criança vai ganhar em altura e ela vai afinar. Vai se distribuindo em torno da altura que está Exatamente. crescendo. Perfeito, Raquel, concordo. Então você só precisa não ganhar peso. Às vezes o que eu recomendo no consultório é vamos segurar esse peso. Não precisa perder. Minha galerinha chegou aqui. Vamos já finalizar. Não, tranquilo. eu acho que É, hoje um grande agravante também é o advento das telas, né? Então a gente tem muito o hábito, né, do comer assistindo TV, comer no celular. Então a criança não começa aí o hábito do não ter saciedade, né? Então a criança come, mas ela bate um pratão. E será que ela precisa bater aquele pratão? Porque perde a sensibilidade da perde a saciedade, noção. né? A noção da saciedade. E aí Inclusive, repete o prato. eu lembrei de um caso que eu atendi recentemente de uma criança que ela, na verdade, era o oposto, né? Não era obesa, ela era magra demais. E quando eu fui fazer o recordatório com a família, tanto do que ela consumia como de hábito alimentar, o uso de telas estava assim, sempre presente. Aí eu falei pro pai e pra mãe, olha, é o seguinte, quando a criança ela come com a tela, a média de tempo que ela demora para consumir um almoço, por exemplo, é de mais ou menos 1 hora. E o hormônio da saciedade ele é liberado em até 20 minutos. Então é por isso que ela não tem fome o suficiente para comer o almoço todo. É porque o hormônio da saciedade já fez efeito, ó, muito antes de ela terminar o prato, porque ela estava distraída vendo a tela dela.
Então é por isso que a gente pede, olha, não coma vendo tela, porque você não vai comer o prato todo e, por consequência, você vai emagrecer. Ou o contrário, você vai comer rápido demais, sem prestar atenção na comida, provavelmente mastigando pouquíssimo, vai engolir os pedaços de comida inteiro, né? Então são os dois extremos. São os dois extremos. Ou você vai retardar muito a comida, ou você vai comer em demasiado antes do hormônio da saciedade fazer efeito. Não. Exatamente. Tem o neném aí. Silêncio, mamãe. Vida real, gente. Vida real, com certeza. A Raquel também falou mais cedo. Ela me cadê você? Eu falei, todo caos aqui em casa. Calma aí, eu tô chegando. Não, a Elaine, ela viu antes da... Eu tava falando com ela antes da live e o meu tava chorando. Certo. E eu queria perguntar para a Elaine também, vai ser a penúltima pergunta. Pergunte. Sobre a questão dos polivitamínicos para abrir o apetite. A ciproheptadina da vida, com nome comercial, né? De Apevitin, Cobavital, etc. Socorro. Gente, essas medicações, a gente realmente, assim, vai usar... A gente não usa, assim, o tanto quanto as mães gostariam, né, que a gente usasse. Tem uma indicação clara ali, né? Se a criança realmente tem uma magreza vista no IMC. O IMC com desvio padrão abaixo do -2, uma criança realmente que a seletividade está impactando no peso dela. E aí a gente, em algumas poucas, ou seja, a gente sabe que é muito pouco essa criança que vai ter uma magreza de fato, né? Então, assim, não é só não ter apetite, amanhã quero abrir o apetite dele, tá tão magrinho, tá tão, né? Então, a gente não costuma indicar. Sim. Porque normalmente o que a gente vê é que eu acho que é o mal da sociedade atual, é querer medicalizar tudo. Colocar remédio como o agente para resolver os problemas, quando na verdade o problema está no comportamento, né? Sim. Então, assim, a mudança tudo, né? Exato. As no pessoas sono, preferem tudo. As pessoas preferem usar uma caneta emagrecedora ao invés de mudar os hábitos alimentares, mudar a quantidade, né? A falta de força de vontade, né? Então, assim, não estou dizendo que é todos os casos. Claro que para um obeso, uma pessoa que realmente está correndo risco de vida, se não perder peso rápido, claro que para eles é super válido. Mas já tem síndrome metabólica associada. Exato. Quais são os fatores de síndrome metabólica? Acho importante citar, né? Triglicerídeo alto, né? O HDL baixo, circunferência abdominal aumentada, alteração ali na pressão, glicemia, né, com resistência à insulina ou diabetes. E são 5, eu falei os 5: pressão, glicemia, aumento de circunferência abdominal, hipertrigliceridemia, que é o triglicerídeo alto, e o HDL baixo, exatamente. Né? Então, assim, a gente fala em síndrome metabólica para criança acima de 10 anos, né? Mas a gente sabe a criança que já vai ter tendência ali desde antes, né? Sim. Então, assim... Acho que a gente já vem pegando mais cedo, assim, crianças pequenas ali com hipertrigliceridemia. Teoricamente, a gente não tem nem... Se não tem fator de risco, não tem nem tanto indicativo ali de coletar. Mas, às vezes, quando você já vê uma criança ali que o peso já tá ali em cima, você vê o histórico familiar e você pede esse exame, aí você já vê ali. Eu tenho visto com bem mais frequência, assim, crianças menores, com triglicerídeo, principalmente, mais aumentado, né? E aí você junta ali com o fator de risco, quanto a familiar, quanto a alimentação, e aí você já abre ou deixa de orelha em pé ali, né? Para poder alertar aquela família e começar as mudanças de estilo de vida desde cedo, né? As mudanças de rotina mesmo, desde cedo. E eu acho que um alerta para nós pediatras é não jogar a responsabilidade de acompanhamento desse paciente para um nutricionista apenas. Isso é um trabalho multidisciplinar. A gente sabe que muitas vezes aquela família procura a gente porque tem confiança na gente. Até construir aquilo ali aquela confiança com a equipe toda e você simplesmente jogar aquele paciente, toma, nutricionista, cuida que o filho é teu. Não é bem assim. A gente precisa realmente
ser protagonista junto com a família naquela mudança, né? E uma coisa que eu Uhum. enfrento também dificuldade, viu, Raquel? Porque a obesidade tem que ser acompanhada de perto. Então, muitas vezes o paciente vai ali, paga uma consulta e quer voltar 6 meses depois. Não O dá. ideal Não seria dá. realmente consultas mensais para acompanhar de perto. Olhe lá, olhe lá. Eu É. acho que quinzenais ainda seriam mais interessantes, porque às vezes o paciente ele passa o quê? 30 dias para voltar no melhor dos mundos, né? E assim, ele perde a motivação. Perde a motivação. Mas aí eu tô contando que ele passa por mim e por outros profissionais também, né? Sim, Aí sim. acaba debandando muito dos pais, né? Ó, filhos, vem cá. Oh, meu Deus, começou aqui. Ei, João, João, ó, seu irmão. Eu mediando briga aqui, ó. Boa. Aproveite, Ela, Sibeli, enquanto o seu é pequenininho aí, viu? Que os Pois é, meus não ainda fugiu, é, subiu para dormir com o pai, quando ele desceu as escadas ali, eu, não, vem pra cá, fica aqui, daqui Que a os pouco nós meus, vamos voltar pois para é, os dormir. meus estão na idade de, ó, brincar e brigar na mesma proporção. Sibeli, tem alguma pergunta para fazer para a Laine? Então, não, achei das colocações. Ah, com relação a essa. Você tem pegado muito no seu consultório, assim, já crianças pequenas com esses fatores de risco para síndrome metabólica? Tem aparecido já, assim, com mais frequência nessa onda agora, Sim, né? Que a gente tem visto realmente mais crianças, né, obesas do que desnutridas. principalmente assim, com circunferência abdominal aumentada, né, que é o fator máximo, e a questão de alguma alteração ali da glicemia, porque assim, acima de 100, né, igual ou acima de 100, a gente considera ali já uma alteração, uma hiperglicemia, né? A esclarecer, não é o conceito de diabetes, diabetes vai ser ali só acima de 126, a glicemia em jejum, mas a gente nota, João, eita, mas a gente nota, A assim, vida que real, né? Live com glicemia, três vida mães. É assim real, mesmo. lá, já tem um nome, ó, pro podcast, pro futuro podcast. Life, real life. Sim, mas a gente, o que é que a gente sabe, né? A glicemia é uma curva em J. Então, uma criança que realmente não tem nenhum fator de risco, ela vai ter ali uma glicemia abaixo de 90, 80. Então, tem pegado crianças com realmente uma glicemia ali 95, 97, Você 99, já vê limítrofe. ali que não é É, ali, mas não tá legal, né? Aquela e aí coisa você ali. pergunta, fez o jejum adequado para coleta de exame? E fez, né? A mãe, não, eu respeitei as 8 horas de jejum, mas já vê uma glicemia ali tocada, Nossa, aquele né? paciente que vai ganhar um livre, né, no final da consulta. Pois é uma curva em J, então a gente sabe que quanto mais perto do 100, pior é. Então, assim, o ideal é realmente já começar essas mudanças dietéticas, Uhum. tudo, desde o começo, o quanto antes for detectado. Aí as outras coisas são mais raras, assim, a dislipidemia e triglicerídeo, desculpa, Triglicerídeo, né? triglicerídeo alto, É o que eu tenho hipertrigliceridemia a mais gente notado, é pega. triglicerídeo. Ó, A gente pega demais. colesterol e triglicerídeo, na minha prática, o que eu vejo, porque eu atendo no interior também. Muitas famílias no interior têm, pelo fator familiar, genética familiar, você já vê isso acontecendo com eles, né? Então você já flagra, quando você flagra nos pais, nos parentes, pode ir atrás, a criança vai ter também esse problema cedinho. Alguns núcleos familiares no interior, isso é muito, muito, muito presente. A gente até, Raquel, se você pegar um aumento de triglicerídeo muito aumentado, um colesterol ali, conversa, porque tem painel genético, né? Sim. De ver hipercolesterolemia familiar. Graças a Deus, realmente os painéis genéticos eles estão entrando com tudo na prática diária da gente, do pediatra, né? E, Sim, inclusive, é um sim. exame não invasivo, zero invasivo, que a gente Pois é. coleta saliva. Uhum. Então, Pois é. assim, para epilepsia, para autismo, para síndrome metabólica, né? Tudo isso tem painel genético, é muito bom. Pronto, Ter isso no perfeito. consultório é um diferencial. Elaine, última perguntinha para a gente encerrar. Se tu fosse nomear, vamos dar os nomes aos bois. Quais os principais vilões em termos de alimentação atualmente na pediatria? Ultraprocessado, se resume numa palavra, assim, que é um alimento que passou tanto por tanto processo na indústria que no final a gente não pode chamar nem de alimento, na verdade, né? Mas Foi
Vamos ensinar para os Assim, pais refrigerante, o que é os salgadinho de pacote, refrigerante, né? Que mais? Eu costumo dizer tudo aquilo que vai no micro-ondas, né? Que Micro-ondas, ele vem naquele pacote que você precisa abrir e joga lá dentro, né? abrir, tem muito conservante, né? Eu tenho uma professora que ela sempre fala. Opa, Travou. Tá bom. vai voltar. Eita, pesado você. Eita, eu acho que que a Elaine realmente perdeu a conexão. Travou. Foi. E o meu tá chorando ali fora. Ela saiu. É, deixa eu convidar ela aqui de novo. Você consegue finalizar. Chamei. Não, faz não, Pedro. Deve ter ficado sem sinal mesmo, né? É, eu acho que ela ficou sem sinal. Ai, que pena, eu queria finalizar com ela. Não, voltou. Pronto, voltou, gente, perdão. Sim, aí continuando, né? Tem uma professora minha que ela sempre fala: se é um alimento que está na prateleira, que tem 2 anos de validade, 3 anos de validade, porque alimento que é alimento, ele vai estragar ali com uma semana. É uma banana, Exatamente. uma Ai, maçã, gente, né? aquelas papinhas para bebê que passa 3 meses na prateleira, 5 meses, 1 ano, aquilo ali não entra na minha cabeça que é comida para bebê. Pois é. Então se Tem umas acostumar. marcas super famosas que ela jura que ela é orgânica, que ela é saudável, que eu não entra na minha cabeça que aquilo ali é comida para bebê. E as Pois famílias é, hoje então assim, querem essa praticidade. Então, às vezes fala assim, ah, doutora, e aquela ali que é mais saudável? Eu falei, gente, por que não pega uma banana e descasca? Tipo, tem que ter no gosto de exato. pacote. Pega uma maçã e coloca na lancheira do Exato. menino, né? Com uns ovinhos cozidos. Tem que ser realmente, gente, assim. Exatamente. A nossa saída para o mercado de trabalho, né, tem impactado muito nessa questão. Mas assim, Tem. se você se organizar no final de semana, né? Todo dia à noite a gente sabe que tem um trabalho ali depois que coloca os filhos para dormir. Já tem um trabalhinho extra de preparar Peraí, já filha. mentalmente a lancheira dele no dia seguinte. Então, assim, evitar suco de caixinha, achocolatado de Ah, caixinha, né? Então, misericórdia. assim, tentar, na verdade, o se alimentar bem é mais simples do que parece. Com Né? Porque certeza. você tem menos trabalho e gasta menos, no final das contas. Ó, Eu tenho certeza eu que, vejo em né, assim. alguns, por exemplo, grupos, né? Grupo de mãe, Uhum, paciente chega sim. falando assim, ah, a criança, não sei se acontece com vocês, as crianças chegam assim perto de 1 ano, as mães já querem logo, ah, doutora, e receitinha, e isso, e aquilo. Ah, porque ele tá enjoado de comer fruta. Eu falei, gente, olha a quantidade de frutas que existem, a Não variedade de pode. frutas que você pode variar no lanche. Mas não, mas precisa ter uma receitinha para variar o lanche, né? Então, a gente mesmo, a gente como mãe, a gente começa a induzir uma seletividade à criança, porque Sim. ela começa a ter acesso a essas receitinhas que são mais adocicadas, que tem o croque, que tem, são coisas mais palatáveis, né? Que tem um sabor hiperpalatável e tudo mais. E aí a criança começa a não querer mais a fruta, o legume, o saudável e tudo mais. E aí vira um ciclo sem fim, né? Exato. Eu sempre digo, a pessoa diz assim, eu não gosto de fruta. Eu digo, mas tem 1 zilhão de frutas no mundo. Você pode odiar 20 e ainda vai ter Gente, muita opção para vocês já você. entraram no mercado municipal de São Paulo. Aquilo ali é a Já, guerra das frutas. É a guerra, eles só faltam Exatamente. estapear para você provar as frutas mais diferentes do mundo. pois é. Vá aqui, né, É no muita mercado São fruta. Sebastião, mercado Exatamente. Você central, fala que assim, É, já pra dão que a gente os tem, pedacinhos quero de fruta. receitinhas para variar? Meu Deus, tem 50 e trilhões de só frutas para você acostuma as variar o crianças com lanche. banana e goiaba, né? As frutas mais constipantes do planeta Terra. Constipância. Maçã, banana e goiaba. É, pois Enfim, gente, é. se alimentar bem pode ser mais fácil do que parece, né? Com certeza. Ah, com Vamos certeza. nessa luta aqui para Firmes e trazer uma fortes. alimentação mais saudável para nossas crianças, porque está cada dia mais difícil.
Sim. Então, ó, foi muito bacana o nosso bate-papo. Dá vontade de passar ainda mais tempo, mas assim, a nossa jornada como mães aqui nos chama o tempo todo, né? Né? Eu quero agradecer a paciência, certo? E também a disponibilidade da Elaine, da Cibele. Muito obrigada. E com certeza, Elaine, fique preparada que você vai ser chamada para os próximos. Pois é, e Com temos certeza. mães Assuntos da aqui. endócrina, assuntos da endócrina que não faltam, né? Temos mães aqui com filhos de diferentes idades, né? A Raquel aí no Sim. puerpério. A Cibele, tu tem dois, Cibele, Tem dois. também? Esse tem 2 anos e meio e a Mel tem 4 e meio. Pronto. E os meus têm 5 e 7, né? Tá faltando só a mãe do A adolescente mãe do que tem que adolescente. apresentar. Daqui a alguns anos vai ter. Mas é isso, entendeu? Eu acho que tá tocando ali na mesma tecla, o trilho descarrilha um pouquinho, mas se a gente sempre lembrar que a gente tem que voltar pro eixo, tá tudo certo. É Com isso aí mesmo. certeza. Foi ótimo. Pois, E, gente, gente, muito e com obrigada. acompanhamento de pediatras maravilhosos, né? Que quando passa primeiro pela pediatra, já chega encaminhado, a gente já sabe que já começou ali um processo. Sim, com Isso certeza. mesmo. Saber encaminhar é sempre, assim, saber o profissional que está vindo, né, faz toda a diferença. Então, gente, quero agradecer Boa demais. noite. Obrigada à nossa plateia. E Obrigada, gente. em breve a gente já vai dizer para vocês a próxima live quando Organizando e os de que próximos. vai ser a próxima live. Então, Isso Parabéns, mesmo. meninas, pela iniciativa. Boa noite. obrigada. Obrigada, Boa Elaine. Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau, Raquel. Tchau. Beijo. Tchau.